Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Planecast, o podcast da Plane Aviation. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante, muito sugerido pelos nossos telespectadores, pelos nossos seguidores, pela turma que sempre nos acompanha. Vamos falar um pouco sobre o CAPS. O CAPS que é o sistema de paraquedas do Cirrus. Isso que veio desde a primeira edição, desde a geração 1, né, da linha SR, passou para a linha SF do Vision Jet, então o único jato do mercado com paraquedas do próprio avião. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Convidamos então uma pessoa muito importante, a gente vai contar um pouco da história, o porquê que ele está aqui hoje, que é o Sérgio Benedetti. Sérgio, mais uma vez, seja bem-vindo. Segunda vez que você participa do Planecast. Uma belíssima história que você contou no nosso episódio número 1 e hoje veio para falar um pouco do CAPS. Seja bem-vindo novamente à sua casa. Muito obrigado. Estamos aí pronto para conversar um pouquinho. É isso aí. Gente, vamos começar com uma curiosidade, né? Então, para as pessoas que estão nos assistindo e não sabem o que é o CAPS, ele é o sistema de paraquedas, então, das aeronaves Cirrus. Elas já vêm equipadas desde fábrica. Então, muitos clientes perguntam, poxa, Cabral, Copini, Sérgio, Matheus, poxa, como que funciona isso? Quando a gente fala do paraquedas embarcado no avião, será que a gente vai usar, cada ocupante tem que vestir um paraquedas? Não. O paraquedas é do avião, é um paraquedas balístico, ele tem um dispositivo onde esse paraquedas é lançado mediante um comando do piloto ou eventualmente de um passageiro para que o avião inteiro possa pousar com segurança. Nesse momento, hoje estamos já em 2026, temos os últimos dados, 144 aberturas de paraquedas no mundo com 290 vidas salvas pelo CAPS, por esse sistema de paraquedas do Cirrus. E o Brasil foi pioneiro em muitas coisas e a ideia de convidar o Sérgio para vir expor um pouco da sua intimidade é porque ele foi a primeira, né, ou ele foi o piloto que foi o número 1 paraquedas aberto no Brasil. Sérgio, esse número, é você que foi o pioneiro da marca no Brasil. A gente sabe que você teve que usar o CAPS, não foi por questões comerciais, mas queria que você falasse um pouco para a gente de como que foi essa primeira abertura de paraquedas no Brasil, quando foi e como que foi. Muito bem, Cabral. Para começar, né, com a sua colocação aí do lado comercial, uma coisa engraçada que aconteceu foi que depois do evento da abertura do paraquedas eu recebi inúmeras ligações de amigos e conhecidos me perguntando se isso aí era uma ação de marketing. Eu vou te falar que a abertura de um paraquedas num avião, num Cirrus, não é uma questão de marketing, viu? É uma questão de vida ou morte. Perfeito. Né? Então tá bem longe disso aí, né? Correto. E como que foi então esse caso? Conta pra gente quando foi e como foi. Então, em 2012 nós importamos uma aeronave usada dos Estados Unidos, era um SR-20, se eu não me engano o número de séries, número 6, um dos primeiros que foram fabricados. O avião tinha poucas horas voadas, em torno de 1.000 horas voadas, super bem conservado, uma graça o avião. E ele veio para cá, passou por todo o assunto aí de nacionalização, com as inspeções de manutenção todas atualizadas, né? E não ficou pronto durante a semana, o avião ficou parado aqui no nosso hangar. E no sábado eu convidei a minha esposa, que também é piloto, né, de Cirrus, e eu a convidei para a gente fazer um voo nessa aeronave, que eu nunca tinha voado nele, e estava curioso em conhecê-lo, né? E aí propus para ela que a gente decolasse aqui de Jundiaí, fosse até Sorocaba, fizesse alguns toques arremetidas lá em Sorocaba e voltasse para cá. E assim nós fizemos. Chegamos aqui no aeroporto, embarcamos no avião, cheque, etc e tal, decolamos, voo maravilhoso até Sorocaba. Na realidade ela foi voando o avião na esquerda e fez lá o treinamento que a gente queria fazer. E quando a gente estava voltando, quando nós acabamos de nivelar 4.000 pés para seguir pelos corredores de volta aqui para Jundiaí, passando
praticamente sobre a rodovia Castelo Branco, eu percebi que a pressão de combustível tinha caído. Uhum. Então, parâmetro diferente, fiquei alerta, comentei com ela e imediatamente fui na bomba de combustível, que ainda estava ligada, porque nós tínhamos acabado de terminar a subida. Uhum. Né? E quando eu olhei novamente para a indicação de fluxo, estava mais baixo ainda. Então eu voltei para ela e falei, olha, o motor vai parar. Você já com a sua experiência viu que o combustível, né, não estava chegando. Pressão de combustível caindo não tem outro destino, né? Então o motor parou, calou, Uhum. né? Ela fez rapidamente um cheque daquilo que deveria ser feito. Logicamente que nós trocamos também o tanque de combustível, ainda com o motor funcionando para ver se tinha alguma reação, nada aconteceu. E quando a gente terminou o cheque ali da emergência, nós olhamos para baixo e Castelo Branco estava quase embaixo da gente, tinha um pasto verde lindo na nossa frente. E eu, como vocês sabem, eu sou piloto de planador, fui instrutor também de planador e fiz inúmeros pousos fora de pista. Uhum. Então, treinado para fazer um pouso fora, né? O que para o planador, em certas missões, é até certo ponto... Sim, o planador não é uma emergência você fazer um pouso fora de aeródromo, né? Correto. É uma consequência do voo que você está fazendo, né? Pode acontecer. E então eu tinha essa experiência, mas quando eu olhei lá para baixo, eu falei assim, puxa vida, mas eu acabei de ser treinado para disparar o paraquedas nessa aeronave aqui numa condição similar a essa. Uhum. Por que é que eu vou tentar fazer o pouso num terreno que daqui de cima parece lindo, mas de lá de perto eu não tenho noção do que seja? Correto. E aí virei para ela e falei, eu acho que nós vamos ter que abrir o paraquedas. E ela concordou na hora, tá? E aí nós acionamos a alavanca do comando do paraquedas e aconteceu tudo que está escrito no manual. Né? Tudo aquilo que eu tinha estudado no curso que a gente fez, etc. e tal, e o que estava escrito no manual foi exatamente o que aconteceu. O avião teve uma diminuição rápida de velocidade, né? Consequência da abertura do paraquedas, o nariz vai lá para cima e volta, fica na vertical, assim, você fica olhando bem para baixo mesmo, né? É aquele momento de um friozinho na barriga, né? E aí quando ele dá a segunda balançada, ele estabiliza e fica como se a gente estivesse sentado nessa poltrona aqui. Perfeito, como se fosse no momento onde tem o line cutter que ele fica na horizontal, né? Exatamente. E aí o que acontece é que dá aquele silêncio absoluto, né? E você tem ali alguns segundos para curtir essa descida, né? Então não tem mais nada para fazer, isso é uma ação terminal, né? E a gente ficou só, checamos questão de cinto, de segurança, posição que a gente estava sentado, colocamos as mãos sobre as pernas, né? E esperamos a chegada. E a chegada foi um impacto sensível, eu diria, né? Uhum. Mas não trouxe nenhum dano para o nosso organismo, né? Então, chequei com a minha esposa se ela estava bem, uhum. E eu também estava bem. Imediatamente a gente, como já tínhamos desligado toda a parte do sistema elétrico e fechado o combustível, etc. e tal, quando a gente fez o check, né? Nós simplesmente abrimos as portas e descemos do avião. Né, e constatamos que não só nós estávamos inteiros, mas o avião também estava inteiro. Uhum. Mas uma coisa que é interessante a gente comentar é, puxa vida, e se eu tivesse feito a outra opção? Exato. Tá certo? Exato. Tentado fazer naquele pasto verde, lindo, maravilhoso, um pouso forçado. Bom, ali é que nós vimos que a nossa decisão de abrir o paraquedas foi a melhor coisa que a gente fez na vida. Por quê? Porque o pasto grande e bonito que estava lá embaixo, ele tinha cerca para todo lado, vários mourões, quadrados, né, de pasto cercados, entendeu? Uhum. E um monte de cupim
Ah, ou seja, as casas de cupim ali, né? Casas de cupim de mais de metro de altura, entendeu? Então eu acho que se a gente tivesse tentado fazer um pouso forçado ali, a gente poderia ter terminado isso de uma outra forma, talvez até de uma forma trágica, né? Então o bacana é que depois de descer do avião, logo apareceu lá uma pessoa que trabalhava na fazenda e veio perguntar se a gente estava bem e não sei o quê. A gente olhou lá para a estrada, tinha uns carros parados lá que devem ter visto o paraquedas aberto e acompanharam a descida, né? E aí a coisa andou. Sérgio, talvez uma pergunta que agora você comentou, e uma pergunta que uma grande parcela dos pilotos, eles nos fazem durante o processo de treinamento da abertura do paraquedas. Como que é um piloto ser treinado a vida inteira para achar um local de pouso, um pasto, em outros equipamentos que não são equipados com paraquedas e mudar, né? Eu não vou dizer repentinamente, você teve tempo para pensar, você viu ali a pressão de combustível caindo, mas como é essa decisão de falar assim, vou usar o que eu aprendi agora? Claro que depois que deu certo, você fala, poxa, foi muito bacana. Hoje, para quem está nos assistindo, eu acho que a gente está aprendendo muito em poder escutar essa decisão, mas você chegou a refletir como que foi esse processo rápido de tomada de decisão e como que para um piloto treinado em outros equipamentos pousar o avião em outros lugares, ou ter que pousar o avião em uma situação de emergência, um pouso forçado, e a abertura do paraquedas. Então, Cabral, você como um experiente piloto de linha aérea, você sabe que a gente tem que acreditar no treinamento que a gente faz. Por quê? Porque as pessoas que nos dão o treinamento, elas já se certificaram de todo o processo, eles têm certeza absoluta daquilo que eles estão te ensinando, entendeu? Que eles estão te guiando na direção da maior segurança possível para o seu voo, né? Então a gente tem que acreditar no treinamento que a gente faz, não é verdade? Então eu sou um piloto, eu diria, das antigas, né? Dá licença. E então o que acontece? Eu fui aquele piloto treinado para pousar fora, para sempre estar atento em o que você tem de opção, para onde você pode ir se acontecer alguma coisa agora. Tenho a experiência do planador também, entendeu? Mas essa chavinha mudou com uma certa facilidade na minha cabeça. Embora eu tenha visto muitos pilotos aqui que já tinham bastante horas acumuladas em cirros dizer, olha, se acontecer alguma coisa comigo, eu coloco o avião no chão. É bacana o cara ser valente, né? Vamos dizer, é legal, eu não sou. Mas o que eu acho é que a gente precisa acreditar no treinamento, né? Então, quando eu fiz o treinamento, a chavinha da minha cabeça mudou. Tá? Rápido, né? Mudou rápido, tanto é que a minha decisão foi instantânea no momento da necessidade, entendeu? E é interessante dizer também, talvez seja até uma próxima pergunta sua, eu já voava avião monomotor, não Cirrus, né, mas bem antes dos Cirrus, logo que na época o DAC aprovou no Brasil o voo por instrumento de aeronaves monomotoras, eu trabalhava numa empresa que tinha algumas aeronaves, alguns eram monomotores, e eu voava esses aviões, todos. E a gente voava à noite, voava em condições IMC, tudo bem, o avião era todo equipado para fazer esse voo, eu também habilitado, né? Mas nunca pensei num risco. De uma forma muito direta, né? Você pensa de uma forma subjetiva, porque senão você não vai voar. Correto. Agora, quando você se depara com esse fato de uma aeronave que tem um paraquedas, é uma coisa fantástica. Por quê? Porque faz você refletir que aqueles voos que você fez noturno de monomotor, que você olhava para baixo e via só aquela negritude, escuridão, né? Uma escuridão total, em noites sem lua e etc e tal, ou às vezes fazendo um voo, mesmo durante o dia, mas guardado dentro de uma camada, né? Tudo isso vem à sua cabeça, como é que eu fazia aquilo sem ter o paraquedas a bordo? Porque se alguma coisa acontecer nesse cenário, é extremamente complicado, porque pensa só assim, comparativamente, né?
já que nós estamos falando aqui de falha de motor e abertura de paraquedas, né, se você está voando um monomotor de dia, com tempo maravilhoso, numa região bem bacana, que não tenha muita montanha, morro, etc. e tal, e o motor para, já é uma situação de alto estresse. Correto. Correto? Agora imagina você, à noite, ter uma pane dessa, ou dentro de nuvens. De nuvens, né? Tá certo? Então, onde você não consegue, ou você diminui drasticamente o seu tempo de decisão. Onde que eu vou colocar esse avião? Exatamente, você não sabe aonde é que você vai sair visual, e se for à noite você não vai sair visual nunca, Nunca, né? Exato. Então, como diz um velho amigo meu, ele falou, olha Sérgio, nessa condição de um pouso de emergência noturno, quando você souber que você está chegando perto do chão, você acende o farol de pouso. Se você gostar, prossiga. Se você não gostar, só apaga o farol. Não tem solução. Não tem, é melhor não ver onde vai tocar. Muito bom. Sérgio, é interessante você ter falado dessa carta na manga que os pilotos que estão voando Cirrus nesse momento têm, né? Então, ele abre um leque maior de possibilidades, até mesmo de utilização do avião. Né, que você falou, eventualmente voar em condições reais de instrumento, possibilitando que o paraquedas seja usado no caso de falha de motor, ou eventualmente um voo noturno. Queria saber agora uma pergunta que sempre nos fazem. E o avião depois da abertura do paraquedas? O avião ele dá PT? Tem que desmontar ele inteiro, vender como sucata? O que aconteceu com esse avião? Na realidade, o que determina essa sequência dos fatos aí, né, é onde é que o avião chegou. Uhum. Tá? No nosso caso, ele chegou num pasto, embora tinham lá curvas de nível, etc. e tal, nós não encostamos em nenhuma delas. Ele chegou num lugar praticamente plano, né, e não encostou absolutamente nada em nenhum lugar, a não ser o trem de pouso. Tá? E nesse caso, o trem de nariz, né, a biquília, ela já é desenhada, né, pensada para que ela absorva esse impacto e não transfira isso para o avião, tá? Nem para o motor, porque ela faz parte integrante ali do berço do motor e tudo mais, né? Então o que acontece é que a biquília realmente entortou. Ela quebra, né? Ela entortou nesse caso. Não chegou a quebrar, mas ela cedeu, né? E posteriormente, depois que nós recebemos lá a visita do pessoal da investigação de acidente, etc. e tal, o avião foi desmontado no pasto, colocado num caminhão, levado para uma oficina autorizada da Cirrus, aonde ele foi montado novamente, o paraquedas foi substituído, o trem de pouso do nariz também foi substituído, né? E em questão de 45 dias, naquela época foi bem rápido e com custo mínimo, o avião voltou a voar e, aliás, está voando até hoje. Até hoje, né? Até hoje ele está por aí, perdido pelo esse Brasil afora aí, continua prestando um bom serviço. Né? Muito bom. Então o avião ele é recuperável, sim, foi o que você falou. Depende muito onde que vai ser esse pouso. Por exemplo, se você pousar num rio ou numa lagoa, não vale a pena a recuperação. Não tem o que fazer mais com o avião, porque depois que entrou água por ele todo, você perdeu o motor, perdeu o painel, etc. e tal, então financeiramente não faz o menor sentido. Se você também pousar e danificar a asa ou quebrar o cone de cauda, também não faz sentido. Né? Mas a gente nunca deve esquecer que quando você está envolvido num acidente, vamos chamar assim, né? Dessa forma, e você desce andando do avião, a única coisa que você precisa pensar é: pega o teu celular, liga para a seguradora e fala: vocês não querem vir buscar o seu avião e trazer o meu cheque? O problema está solucionado. Paga-se o seguro. E olha, e até mesmo se você não tiver seguro do seu avião e ele deu perda total, mas você saiu andando, meu amigo, isso não tem valor. O bem mais precioso. Tá certo? O bem mais precioso é aquele que está a bordo da aeronave, tá certo? A Cirrus não se propõe a dizer para você: abra o paraquedas que você vai salvar
a sua vida e o avião. Não, tudo pode acontecer, tá certo? Nunca tivemos um caso desse número que você já ventilou aí, nunca tivemos um caso de perder uma vida numa abertura de paraquedas, tá? Então, dessas vidas salvas que você falou, em torno de 290, né? Isso representa 100% das vidas a bordo. Tá? Correto. Então, mas a Cirrus não diz que vai preservar o avião nem as vidas. É um risco que existe ainda. Claro. Mas o fato de você, com essas estatísticas, você sair caminhando do avião, mesmo que você não tenha seguro, você vai abrir uma champanhe. Conta para nós então, como que foi o primeiro jantar, ou o jantar daquela noite? Resolvido, avião no caminhão, em direção à oficina. Quando vocês chegaram em casa... Na realidade, aconteceu numa velocidade um pouco mais lenta, né? Então, no sábado, quando aconteceu isso já era à tarde, 4h30, 5 horas da tarde. Então, a única resposta imediata que nós comunicamos, logicamente, comunicamos o acontecimento, o fato ao pessoal da investigação, né, de acidentes, as autoridades e tudo mais. Em 30 minutos tinha bombeiro, ambulância, a defesa civil, estava todo mundo lá para dar uma mãozinha, né? Então, passado tudo isso aí, escureceu e falou, vamos embora para casa, o avião fica aí, não é? No pasto, e o pessoal da investigação já tinha marcado com a gente no domingo às 10 horas da manhã. Tá. Então a gente voltou para casa, saímos de lá e um amigo nos deu uma carona de volta para casa. Nós chegamos em casa e fizemos um jantar e abrimos uma garrafa de vinho e comemoramos animadamente a saída dessa situação, né? Então, eu vou dizer para você, nem eu nem minha esposa reclamamos de sequer uma dor ou até uma unha quebrada. Não teve absolutamente nada. Parte psicológica, tudo tranquilo, porque isso aconteceu no sábado. Na segunda-feira, nós já saímos num voo de Cirrus daqui para Natal, então voamos o dia inteiro, então tudo tranquilo, né? Muito bom. A gente fica... A reflexão, ela acontece, né? Eventualmente nós temos acesso a algumas pessoas, né? Alguns americanos que abriram paraquedas também, então é bem interessante esses relatos de saber que depois que a adrenalina passa, depois que a poeira baixou, é hora de comemorar a vida, né? E isso é graças, sim, à habilidade, a eventualmente forças maiores que a gente acredita, mas também ao paraquedas que está instalado nessa máquina, né? Não tenha dúvida. Na primeira oportunidade que eu tive de voltar na fábrica da Cirrus, né, em Duluth, Minnesota, eu levei uma caixa de chocolate para a moça que dobrava o paraquedas naquela época, né? Porque é uma forma de você agradecer um trabalho que foi muito bem feito, muito bem executado, né? E nesse ponto, eu acho que os irmãos Kleppmeier, né, que desenharam o avião já com o paraquedas a bordo, e toda a equipe da Cirrus, eles estão super de parabéns, porque foi uma tecnologia que revolucionou a aviação, né? Você vê que essa mesma tecnologia está presente até no jato que a Cirrus também desenvolveu, né? O que quer dizer que é um ponto de segurança fantástico em que a gente pode se apegar na existência, né? na instalação dele dentro da aeronave que você vai voar, né? Então a Cirrus está de parabéns por ter colocado essa tecnologia à disposição dos pilotos e passageiros das aeronaves, né? Perfeito. E Sérgio, você que quebrou muitos paradigmas, vamos dizer assim, com um produto muito diferente do que existia no Brasil há 21, 22 anos atrás. Então, poxa, um avião de material compósito, um avião que veio com um paraquedas. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente com relação ao mito do paraquedas e a certificação do Cirrus perante a FAA, a ANAC, como que foi o processo de certificação e até um pouco da história do porquê do paraquedas instalado nas aeronaves Cirrus. Então, em 2004, nós tivemos o prazer de trazer o primeiro Cirrus SR-22 para o Brasil. Não era nem geração 3 ainda.
E ele fez um tour aqui pelo Brasil, etc. e tal, foi muito bem recebido. Começamos a trabalhar a venda dos aviões e em 2005 nós começamos a entregar as aeronaves. E como o avião era uma tecnologia absolutamente nova, distinta do que existia há muitas décadas no mercado, né? Porque fabricado com material composto, né? Um painel que não tinha vamos dizer, um reloginho, né? Todo digital. Todo digital, entendeu? Com uma filosofia de voo totalmente diferente, uma performance muito melhor do que os aviões monomotores daquela época, entendeu? Então foi realmente vamos dizer, uma chacoalhada no mercado. E no primeiro ano nós efetuamos aí várias vendas e tudo mais, mas uma coisa que por alguns anos, diria vários anos, né, nos perseguiu foi a falta do conhecimento, né? Porque tem muita gente que ouve falar e passa o que ouviu falar como uma verdade. Uhum. Né? Então a gente tinha sempre o questionamento, né, ou até às vezes a colocação, a gente ia mostrar o avião num evento e chegava uma pessoa e falava, mas esse avião aí é de plástico, no sol ele vai derreter. Né? Esse avião só tem o paraquedas porque ele quebra em voo. Né? Então, né, olha, esse painel aí com essas duas TVzinhas, isso aí não vai aguentar a trepidação das pistas do Mato Grosso e nem o nosso calor e a poeira e etc e tal. Então tinham todas as teorias possíveis para justificar o porquê sim ou porquê não. Exatamente, né? Então temos lá o pessoal que gosta da outra aviação, né, que vamos chamar, hoje nós podemos até chamar de mais antiga, né? Uhum. E que continua com seus conceitos e tem o conceito do novo, né, que era o conceito da Cirrus, né? E então isso tudo aí foi, ao longo do tempo, foi sendo superado, né, não por uma questão do nosso posicionamento, mas uma questão de posicionamento da tecnologia, da marca, do produto, né? Ele foi se impondo ao mercado como um avião que resolvia a sua necessidade, que tinha um baixo custo operacional, oferecia os melhores itens de segurança, porque nós estamos falando muito aqui a respeito do paraquedas, mas quem trouxe maciçamente, por exemplo, um item que não é de segurança, mas é de conforto e é absolutamente necessário hoje em dia, o ar-condicionado. Todos eles que já começaram a vir para o Brasil, esmagadoramente a maioria já tinham ar-condicionado. Depois eles vieram com o TCAS, e assim vieram com nova tecnologia do painel, novo piloto automático, e a gente sempre teve a aeronave mais moderna do mundo, né? O que trouxe essa confiabilidade que existe no produto hoje em dia. Uhum. Então hoje a gente não tem mais esse tipo de questionamento. Né? E é até bacana, né, Sérgio, porque os carros mudaram. Então a gente utiliza talvez a aviação e a Fórmula 1 como dois grandes vetores de tecnologia, onde se inicia e onde é testado e onde conseguem trazer o que foi implantado lá para o público em geral, vamos chamar assim. Então hoje os carros já estão com, sistemas super avançados de painel, de controle de navegação, controle de piloto automático, segurança, não só sistemas de frenagem autônomos, considerando a velocidade e uma análise do carro da frente, mas enfim, toda uma tecnologia embarcada. E o paraquedas eu acho que entra dentro desse pacote de tecnologias que foi colocado. Então, quando lá nas convenções da Cirrus, o pessoal conta a história do paraquedas, vejo que utilizam até um certo humor quando eles colocam algumas imagens, né, de encontro de Cirrus, aí eles colocam vários paraquedistas assim. O pessoal gosta de brincar, né? Sérgio, então, considerando essa história que a gente vê e que a gente escuta em muitas convenções da Cirrus, eles falam que a ideia do paraquedas veio literalmente de uma conversa entre os irmãos Clapp Myers no bar, mediante um ocorrido que eles tiveram quando jovens
né, e tiveram uma mid-air collision, né, uma colisão no ar, onde eles conseguiram posar, né, ou um dos irmãos conseguiu posar e o amigo deles, infelizmente, faleceu nessa colisão. E aí, no bar, eles vieram, né, tomando uma cerveja depois que passou todo esse susto do acidente, o porquê não colocar um paraquedas numa aeronave. E hoje a gente sabe que até o mid-air collision, né, uma colisão no ar, é um dos fatores que você não precisa nem de pensar, é abrir o paraquedas o mais rápido possível e pousar com segurança. Mas teve todo esse mito da certificação, de que o avião precisou de colocar um paraquedas para que ele fosse certificado. Queria que você colocasse, e aí buscando um pouco disso que nós estamos conversando, de tecnologia, de avanço, não só de tecnologia, mas também de filosofia, de quebra de paradigmas. O que hoje o paraquedas representa para a marca, o que foi num processo de certificação e dessa quebra de paradigmas que você já contou para a gente. Então, o que é hoje o paraquedas? Hoje, por que eu compro um Cirrus? Por que a minha família, aí falo até questões pessoais mesmo, minha família prefere muito mais voar um Cirrus com paraquedas do que outro tipo de aeronaves. Bom, eu vou começar pelo final. Você e sua família, ou de quem estiver aí nos ouvindo, nos assistindo, vai comprar um Cirrus porque ele é o avião mais seguro da face da Terra. Perfeito. Essa é a primeira e talvez a única questão. Exato. Mas voltando, né, para o início da sua pergunta, o fato gerador do Cirrus ter o paraquedas a bordo foi isso aí mesmo. Foi um dos irmãos, teve uma colisão em voo e ele se safou, o outro avião não conseguiu, isso aí ficou marcado nele e eles decidiram que eles iam construir uma aeronave que tivesse um paraquedas como uma solução para um problema desse tipo, né? E aí, uma coisa interessante é que durante esses anos aí, no princípio aí, quando a gente começou a vender os Cirrus, tinha muito, que eu já citei aí, das pessoas falar, tem um paraquedas porque ele quebra em voo, entra em parafuso, nunca mais sai, tem que abrir com paraquedas, né? E é interessante porque a gente vai estudar essas questões para poder responder as perguntas das pessoas interessadas em adquirir o avião, correto? E a gente recebeu essa educação aí por parte da fábrica, né, que nos mostrou e a gente acompanhou muito intimamente a parte da certificação do avião aqui no Brasil, junto com a ANAC, que naquela época era não era mais o CTA não, já era a ANAC, mas era todo o pessoal que era do CTA, né, que virou a ANAC e que fez a certificação dos Cirrus aqui no Brasil com muito critério. Né? Então o que acontece, né, que quando algumas pessoas diziam assim, mas o avião só tem o paraquedas porque ele entra em parafuso e não sai mais. Não é verdade. Por quê? Porque embora nos Estados Unidos, né, o FAA tenha feito uma concessão para o fabricante, né, no caso a Cirrus, entendeu? No quesito de aprovação de saída de parafuso, né, então eles tinham o que eles chamam de uma medida equivalente. Se o piloto entrar numa condição de um parafuso ou uma atitude anormal, pelo manual de voo do Cirrus, você deve abrir o paraquedas. Tá? Então a FAA dispensou a Cirrus de fazer os testes de saída de parafuso, embora, logicamente, os pilotos de prova da Cirrus já tinham feito esse teste centenas de vezes para ter certeza sobre a segurança operacional, a manobrabilidade da aeronave. Correto? Mas interessante foi que quando o avião foi certificado nos Estados Unidos, foi feita o pedido de certificação na Europa. Correto. Cuja autoridade é a EASA. E a EASA simplesmente ignorou essa posição do FAA e falou, não, aqui na Europa você tem que comprovar não só que o seu paraquedas funciona, mas você tem que comprovar também que o teu avião sai do parafuso. Ou seja, não só uma demonstração, mas as duas. Perfeitamente. Né? Então isso foi comprovado lá pelo FAA
E posteriormente, o terceiro país onde o avião, o Cirrus foi homologado, foi aqui no Brasil. Foi primeiro nos Estados Unidos, depois na Europa e aqui no Brasil, né? E quando veio aqui para a ANAC fazer a certificação, eles mandaram um grupo de engenheiros lá para os Estados Unidos, que passaram lá uma semana voando, investigando o avião e em contato com outros engenheiros, né, da área de certificação. E quando eles voltaram para cá, eles fizeram inúmeras exigências de comprovação de cálculos, né, de diversas coisas não práticos, mas... Exatamente. Então, não simplesmente aceitaram a certificação nem do FAA e nem da EASA. Eles também mergulharam para ter certeza que o avião tinha a segurança necessária para operar no nosso espaço aéreo aqui, né? Perfeito. Estamos falando de 3 entidades, né, FAA, EASA e ANAC, que são extremamente competentes nessa área de certificação, né? Os engenheiros responsáveis por essas áreas são pessoas de extrema qualificação e estudo mesmo, né? A gente sempre acha que os outros países são melhores do que a gente, né? E não é que eu acho que o Brasil é melhor que os outros, não, mas assim é uma questão só talvez de justiça. Você pensa só que todos esses engenheiros que eram do CTA e virou ANAC, né? Eles estiveram envolvidos na certificação desde o primeiro avião da Embraer. Correto. Que foi o Bandeirante, correto? Então, de lá para cá, você olha o que aconteceu com a Embraer e como é que esses engenheiros todos acompanharam a certificação de tantos produtos, de tantos sistemas. Então, a capacitação dos engenheiros aeronáuticos brasileiros envolvidos com certificação é excelente. Excelente. É excelente. Temos uma indústria completa, né? Exato. Que eu falo, não só uma indústria que utiliza do equipamento, do avião em si, mas também uma que, projeta e constrói os aviões. Né? Então, a Embraer é um grande orgulho para nós, não só como desenvolvedor de produtos, mas também de pessoas, de processos, né? Muito bacana. Sérgio, para a gente finalizar esse papo muito legal, eu acho que vocês que estão acompanhando a gente desde o início aí, puderam adquirir uma boa parte de uma cultura aeronáutica e de alguns segredos que o Sérgio compartilhou com a gente. Queria que você colocasse para a gente o futuro da marca, o futuro do produto da linha SR e da linha SF, agora com a geração, né, a linha SR, a geração G7 Plus, que tem o Safe Return. Então o Safe Return eu acho que ele merece também uma explicação um pouco mais aprofundada, mas é um baita de um equipamento que mostra essa responsabilidade de estar sempre inovando da Cirrus, colocando um equipamento que pousa a aeronave sozinha, no caso de uma incapacitação do piloto, o passageiro aperta o botão. Muita gente pergunta até se esse equipamento funciona no Brasil, quantos aeroportos são capazes. Enfim, isso é muito legal porque nos dá também a oportunidade de falar sobre o nosso produto. Então, o que você enxerga nesse grande horizonte que a Cirrus tem ainda para conquistar no mundo e principalmente aqui no Brasil? Olha, Cabral, eu não tenho a menor dúvida do brilhante futuro que se apresenta aí para a Cirrus por conta do que eu vivi nesses 20 e tantos anos que nós estamos representando a marca aqui no Brasil, porque nós acompanhamos cada passo da evolução dessa aeronave. Lembra que eu falei que o primeiro SR que veio para o Brasil não era nem G3? Então nós acompanhamos toda essa jornada de desenvolvimento, né? E depois também, a partir de 2007, quando a Cirrus fez o lançamento do The Jet, que viria a ser o Vision Jet hoje, né? Nós acompanhamos também todo esse desenvolvimento e a gente sabe que a Cirrus ela é líder em instalar tecnologia nos seus aviões. Eu acho que isso aí vai continuar sendo o objetivo principal da Cirrus, né, que é transformar esse meio de transporte numa forma mais fácil de ser utilizada. Tá? Então você vê que hoje os pilotos
eles contam uma quantidade, uma tecnologia tremenda a mais do que a gente tinha há 30 anos atrás. Sem dúvida. Não é? Então, tudo isso aí facilitou extremamente não só a vida dos pilotos, mas a entrada de novos pilotos para voar com tanta segurança quanto aqueles que já tinham experiência, né? E eu creio que a Cirrus vai nessa direção. Quando a gente vê o tamanho do departamento de desenvolvimento de produtos e de projetos da Cirrus, que está instalada também lá em Duluth, Minnesota, onde tem a parte industrial principal, né, da marca, o tamanho desta área é gigante. Então eles estão constantemente trabalhando em novas tecnologias, em novos desenvolvimentos, em novos produtos, e eu creio que a gente pode esperar, não para muito distante de hoje, novidades bastante interessantes. Maravilha. Sérgio, muito obrigado por compartilhar com a gente o seu conhecimento, abrir o seu coração. Tenho certeza que nos deliciamos todos com esse bate-papo e esperamos sim que a marca continue inovando, porque somos sedentos de tecnologia, adoramos coisas diferentes, botões para apertar, né? Então, muito obrigado e conto com você numa próxima oportunidade. Estou pronto. Obrigado, gente. Para quem ficou aqui até esse momento, muito obrigado. E não deixe de nos seguir nas redes sociais, clica, compartilha e sempre dá o seu like, porque isso é importante para a gente saber que estamos fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível, com muito carinho e com muita atenção e foco em você que está nos seguindo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.